ele escreveu. Essa epístola, Paulo, ele começa dizendo algo muito interessante. E nós precisamos aprender muito com Paulo. Eu tenho lido muitas cartas paulinas. E você reparou que eu prego muito o Novo Testamento aqui? Por quê, gente? Eu vou te explicar aqui, é bom. Eu gosto do Novo Testamento. Por que o Novo Testamento? Porque identifica o cristão. Nós somos seguidores de Cristo, vivemos na graça. O Velho Testamento são livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, que apontam para Cristo. O Velho Testamento todo aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Lá quando Abraão vai sacrificar Isaac, está apontando para Jesus. Quando Deus mata um cordeiro lá, um animal lá no Jardim do Éden, está apontando para Jesus. Até o sacrifício que Abel fez, está apontando para Jesus. Então, Jesus veio há 2000 anos atrás, morreu por a gente, ressuscitou e nos deu a chance de viver pela graça. A lei é de Deus, nós temos que cumpri-la, como eu já preguei aqui outrora. Mas é necessário que nós tenhamos conhecimento do Cristo que nós servimos. O Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Tem muita gente que conhece a lei, conhece o Velho Testamento, conhece a Torá judaica inteira, de ponta a ponta, mas não tem conhecimento de quem é o Cristo. E o Novo Testamento, inclusive os 4 evangelhos, eles mostram a você quem é Jesus, principalmente o evangelho de Mateus e o de João, principalmente. E as cartas paulinas nos doutrina. Eles nos dão discernimento do que é a igreja, do quem é Cristo, de como viver para Cristo. Ele traz, quando eu falo doutrina, não é imposição de veste, costume, não. Está falando de como viver uma vida cristã. Paulo ensina nas cartas a cada igreja. E nós temos que procurar aprender isso. Eu estou lendo uma Bíblia na linguagem de hoje, NTLH, para você que está chegando agora, ou que está na internet. Essa Bíblia é uma NTLH na linguagem de hoje. Se você puder acompanhar a gente nela. Então, 1 Coríntios capítulo 1. Eu dei um tempo para vocês encontrarem. Todos encontraram? Graças a Deus. Diz o seguinte: eu, Paulo, fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Escrevo junto com o irmão Sótenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, ó Pai, aqui, neste lugar, neste momento, ó Pai, meditamos na Tua palavra, esperando do Senhor, meu Pai, o discernimento dela. Que o Senhor nos revele nesta noite, através da leitura, através, Senhor, desta mensagem, Senhor, a essência do Teu amor, do Teu carinho, da Tua graça, para que nós possamos, ó Deus, viver nela, segundo a Tua vontade, não a nossa. Que nós possamos ter, meu Deus, o comportamento, o discernimento do Teu corpo e sermos uma igreja verdadeira. Que o Senhor me ajude nesta noite a pregar o Teu evangelho, porque sem Ti, Senhor, nada posso fazer. Sou um ser humano incapaz, mas pela Tua misericórdia e do Teu Espírito é que o Senhor me dá essa graça de trazer a Tua palavra ao Teu povo. Que o Senhor me ajude nesta noite, dando-me, Senhor, entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram desde que Jesus instituiu a igreja. Jesus instituiu a igreja. Muita gente diz que foi Pedro. Jesus instituiu a igreja e deu como pedra angular Pedro. Sob Pedro ele edificou a igreja. Mas foi Jesus que instituiu. E de lá para cá, muitas pessoas e muitos ensinamentos têm deturpado, têm distorcido o significado de igreja. O verdadeiro significado da igreja primitiva. Conceitos, achismos, têm tirado a essência da igreja. A ponto que a maioria das pessoas no dia de hoje, ela não sabe realmente o que é igreja.
como viviam o povo da igreja primitiva e quem era a igreja. O apóstolo Paulo, quando ele chega a escrever essa carta, juntamente com um amigo, os historiadores dizem que esse amigo de Paulo é um coautor desta carta. Ele, lá em Atos capítulo 18, diz que apanhou um bocado no templo, ele era chefe da sinagoga, segundo os historiadores. Ele é um coautor. Os outros coautores são Timóteo, alguns outros, mas isso não vem ao caso. Paulo escreve porque havia na igreja de Corinto uma distorção da igreja que foi fundada através de Pedro. Alguns diziam: olha, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros diziam: eu sou de Cristo. Mas Paulo diz no versículo 12: por acaso o corpo de Cristo foi dividido em partes, porque havia divisão no meio da igreja. Isso nos traz a lembrança do que estamos vivendo no dia de hoje. Se perguntarmos às pessoas hoje o que significa a igreja, eles vão dizer: olha, é um templo de 4 paredes, onde tem cadeira, som, ar-condicionado, porta de vidro. Eles vão dizer isso, onde as pessoas vão para poder cultuar. Se perguntarmos às pessoas o que é a igreja, muitos vão dizer que é um lugar onde a gente vai para resolver, nós vamos para resolver nossos problemas, como se fosse um supermercado da fé, onde a gente entra, compra e sai, e leva o que quer. Se perguntar às pessoas o que é igreja, muitos vão dizer: é um lugar onde tem um bocado de pessoas reunidas, gritando, fazendo barulho. Se perguntarem o que é igreja, as pessoas vão dizer que é um lugar de maluco, de louco, de pessoas bobas que estão ali seguindo a um Deus invisível que ninguém sabe se é verdade, se é verdadeiro. Por quê? Porque ao longo de 2000 anos tiraram a essência da igreja. Ao longo de 2000 anos tiraram o que é igreja, quem é igreja e para que foi instituída a igreja e qual o seu propósito. Destruíram isso com conceitos, com ideias, com doutrinas, com pensamentos de homens. Criaram um evangelho, uma igreja distorcida, da qual Jesus instituiu. A igreja é um conjunto de pessoas que aceitam Jesus e servem a Deus. A igreja significa isso. Paulo, ele começa dizendo o seguinte, ele diz assim, olha, ele fala: eu, Paulo, fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo. E escrevo junto com meu irmão Sótenes esta carta à igreja de Deus. Ele diz: a igreja de onde? De Deus, que está na cidade de Corinto. E no versículo, e ele diz assim: e escrevo a todos que pela sua união com Cristo, ou seja, uma igreja, ela é a união de Cristo entre pessoas. A igreja é a união de Cristo entre pessoas que foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. E ele diz assim: e esta carta também é para aqueles que em todos os lugares, diz o quê? Em todos os lugares adoram nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, ou seja, Senhor de todos. Senhor de todos. A igreja é o povo que aceitou a Jesus no passado, é o povo que aceita Jesus no presente e o povo que aceitará Jesus no futuro. A igreja são essas pessoas reunidas em comunhão com Cristo, em comunhão com Cristo Jesus, vivendo em função de Cristo Jesus. A igreja não é 4 paredes. A igreja não é um lugar onde as pessoas pregam doutrinas, dogmas e conceitos, pensamentos humanos. A igreja foi instituída e havia uma doutrina que foi dada por Cristo aos apóstolos e que foi distorcida ao longo de 2000 anos. Se você olhar para a igreja primitiva, que nós vamos acompanhar a leitura já já, se você olhar para a igreja primitiva fundada, a igreja de Atos, a igreja que foi fundada
a partir daquele movimento que havia uma festa da colheita, uma festa de Pentecostes, aonde as pessoas receberam o poder para ser testemunha de Jesus, e era aproximadamente 120 pessoas. E quando, depois de acontecer aquele fenômeno sobrenatural da descida do Espírito Santo, porque Jesus havia prometido aos discípulos que havia de descer o Espírito Santo sobre eles, então 3.000 pessoas observam aquele fenômeno, e uns ficam atômicos, outros ficam perplexos, outros começam a criticar, dizendo que o povo estava bêbado. Então Pedro levanta e ele dá um discurso, ele prega a palavra de Deus, e 3.000 pessoas aproximadamente se convertem. E eles se juntam a essas 120 pessoas e criam uma comunidade, uma assembleia, uma congregação, aonde eles seguiam o que Jesus ensinou no Sermão do Monte a todos os discípulos. Agora abra comigo Atos, capítulo 2. Eu tenho menos de meia hora, mas dá tempo. Atos capítulo 2, verso 41. Pedro, depois que Pedro, ele pregou para essas 3.000 pessoas, essas pessoas se uniram juntos com os discípulos. Como diz aqui em Atos, capítulo 2, verso 41, diz assim: e muitos acreditaram na mensagem de Pedro, e foram batizados, e naquele dia 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Versículo 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. 44. Todos os que criam estavam juntos, unidos, e repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Versículo 46. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo de pessoas que iam sendo salvos. A igreja, ela anunciava o evangelho. Pedro anunciou e as pessoas se convertiam. A igreja primitiva, ela anunciava o evangelho. A igreja primitiva, ela batizava. A igreja primitiva, ela seguia o ensinamento dos apóstolos, que foi dado por Cristo, em amor, em santidade, em perseverança, em união, em confraternização, em caridade com as pessoas. Não havia necessitado entre eles, não havia pessoas egoístas, não havia pessoas dizendo farinha pouca, meu pirão primeiro. Não havia pessoas olhando para outra e olhando com diferença. Eles eram comum em tudo. Era a igreja que Cristo instituiu. Era a igreja que Cristo ensinou a repartir o pão. Era a igreja que sentava e discernia o corpo de Cristo na santidade. Era a igreja que, aonde o povo se reunia, havia amor um para com o outro, bondade um para com o outro, sentimento nobre. Jesus reinava no coração de todos. E muitas pessoas olhavam para aquele modelo de igreja e queriam estar dentro daquela igreja. Queria estar dentro, ou seja, daquela comunidade, daquele povo santo, reunido em nome de Jesus, servindo a Deus. Mas hoje as pessoas querem distância da igreja que se diz ser de Cristo. Hoje as pessoas querem distância da igreja que confessa como sendo de Cristo. Uma igreja egoísta, uma igreja que não ama, uma igreja que está totalmente longe
da igreja que Jesus instituiu através de Pedro. Longe. Uma igreja que precisa voltar para o começo. Naquele tempo já havia isso. Paulo tinha dito isso. As pessoas esqueceram para que foram chamados e quem eram eles. Paulo estava corrigindo a igreja, como nós acabamos de ler na carta de Paulo aos Coríntios. Muitos diziam: olha, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sigo a fulano, eu sigo a Bertrano, quem me batizou foi fulano. E Paulo diz: por acaso o corpo de Cristo foi dividido em parte? Por acaso existe placa de igreja? Igreja é 4 paredes? Ou igreja é um povo santo, cheio do Espírito Santo de Deus, vivendo em comunhão? Uma pessoa, igrejas hoje, a pessoa não pode tomar ceia na igreja outra porque é de outro ministério. Mas espera aí, a pessoa é de Cristo ou é da igreja do pastor? Daquele ministério. Pessoas rebatizando pessoas porque não aceita o batismo de outro ministério. Essa é a igreja que Jesus instituiu? Não é. Não é. A igreja que Jesus instituiu é essa igreja que nós acabamos de ler. Essa igreja que está aqui registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi seguida, que foi aumentada no amor, na fé, na perseverança, no ensinamento dos apóstolos, como diz, na comunhão, no repartir do pão. Foi essa igreja que foi fundada por Deus, que hoje está longe de ser a igreja de Jesus. Está longe, porque o corpo de Jesus está dividido em partes. E Paulo estava falando para a liderança. Paulo estava se dirigindo a líderes que estavam tendo dissensões, discórdias, divisões. Pessoas que achavam que um líder era melhor do que o outro, ou seja, meu líder tem mais unção, minha igreja é melhor, aonde eu congrego tem milagre, a tua não tem, lá o povo fala em língua, a daí não fala, lá a daqui tem um teólogo na frente do trabalho, a daí tem um analfabeto. As pessoas olham e começam a criar aquela ideia da igreja como 4 paredes ou uma sociedade alternativa. Não é. A igreja é única, uma só. A igreja de Cristo é uma só. A igreja fundada por Ele. A igreja instituída por Ele, através do Espírito Santo. Essa é a igreja. Essa igreja aqui que nós precisamos seguir o exemplo. Essa igreja aqui que nós precisamos viver como eles, nesse modelo, nessa fé, nesse sentimento, desse jeito aqui, viver nessa sinceridade que esses povos viviam. Ninguém era forçado a nada, ninguém era induzido a nada, eles eram convencidos pelo Espírito Santo e pelo testemunho da igreja, porque a igreja dava testemunho. A igreja era estimada por todos, como diz no versículo 47, ela era estimada por todos, ou seja, todos olhavam para a igreja e diziam: ali é uma referência, eu quero fazer parte daquele povo, eu quero estar ali dentro, eu quero sentar à mesa com eles, eu quero viver daquele jeito. Era um modelo de vida sonhado por todas as pessoas. Era isso que convencia as pessoas a seguir Jesus. Modelo de igreja, o corpo de Cristo, unido em um só amor, em uma só fé. A igreja era solidária. Ou seja, nós estamos vivendo um momento, ultimamente, de que as pessoas olham para outra e têm compaixão, são solidários, dividem o pão. Mas é só nesse momento. Por quê? Porque tem um celular que a gente pega o selfie e tira uma foto da nossa cesta básica. Mas a igreja primitiva não tinha selfie não, ela fazia sem ninguém saber. Eles dividiam o pão que tinha. Eles dividiam tudo um com o outro. Era uma igreja que tinha algo em comum.
Todos eles eram unânimes e perseverava na doutrina da liderança. Ou seja, havia um ensinamento que os discípulos receberam de Jesus, que é relatado em Mateus, o Sermão do Monte. Jesus dá o exemplo da igreja: não se preocupais com comer, com vestir. Jesus deu esse exemplo. Jesus ensinou: ame o seu irmão. Jesus ensinou a ser bom. Que igreja nós temos hoje? Qual é a ideia que nós temos de igreja? Como é que nós olhamos para a igreja? 4 paredes? Um supermercado da fé? Onde eu estou doente, eu vou lá comprar o remédio na igreja? O óleo ungido? Onde eu vou comprar água ungida para ficar bom? Onde eu vou fazer a terapia do casamento para ficar bom? Ou a igreja que a gente aceita Jesus, se arrepende dos pecados, e Jesus vai lá e faz um milagre em nossa vida e faz essa transformação que fez para essa igreja? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo e não o homem. A igreja é a igreja que ora, e a oração da igreja produz um milagre. A Bíblia diz que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas eram cheias de temor. Por que os apóstolos faziam milagre? Porque era uma igreja de oração. Quem lembra quando Pedro foi preso? Pedro foi preso, a igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de João Marcos, para orar. E Deus fez o milagre de soltar Pedro da cadeia. Porque a igreja orava um pelo outro. A igreja sofria um com o outro. A igreja, ela era unida uma com a outra. Ela não via o irmão sofrendo e dizia: está sofrendo porque está pecando. Pelo contrário, ela abraçava o irmão, trazia para perto e cuidava do irmão, para que a igreja de Cristo fosse sadia. Ou seja, se o dedo está ferido, o corpo todo sente, porque faz parte de um só corpo. O dedo não olha para o outro dedo e diz: bem pouco, bem feito. Não faz isso. Porque quando um dedo sente, o outro também sente. Afeta a mão inteira, o corpo inteiro. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. E a Bíblia diz que todas as pessoas que iam se convertendo, Jesus trazia para o meio daquela sociedade, daquele povo, daquela comunidade, e acrescentava o povo, e a igreja foi crescendo. Ou seja, o corpo de Cristo foi aumentando, mas um corpo sadio. Jesus disse para Pedro, Jesus falou para Pedro o seguinte: olha, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que não vai prevalecer? Por quê? Por que está prevalecendo hoje? Por que muitas igrejas estão se acabando? Quando eu falo nas 4 paredes, a comunidade se desfazendo. Porque não é a igreja que Jesus fundou em Pedro. Porque é na igreja que pratica esse sentimento, esse comportamento, essa fé, esse amor. E essa igreja tem que voltar a ser igreja primitiva. Porque se não voltar a ser igreja primitiva, vamos nos perder no tempo. 2000 anos. E a gente olha para a igreja hoje e não consegue ver a igreja que fala em Atos. A gente não consegue ver a igreja de Atos. Nós não conseguimos olhar para essa igreja e ver, assistir, olhar e dizer assim: rapaz, essa igreja é parecida com a de Atos. Não tem. Inclusive todas elas nós olhamos e temos conceitos, e temos pensamentos nossos envolvidos, entranhados no meio da igreja. Má formação de liderança. Pessoas que não nasceram do Espírito Santo, dirigindo um trabalho, impregnando a igreja com achismos, com crenças pagãs, tirando a essência do que Deus fez, criando divisões, contendas, criando pessoas que não amam as outras. Igrejas que passei a achar um obreiro que tenha vontade de fazer a obra, de servir, é uma luta. O pastor soa. Igreja que quando a gente pede para trazer 1 quilo de alimento para ajudar o irmão que está com fome, a igreja, ela se retrai, ela fecha a cara. Igreja desse jeito.
mas nós sentamos à mesa para participar do corpo de Cristo. E lembre que Jesus, ele repartiu o pão com todos, não deixou nenhum com fome. Ele ensinou quando ele multiplicou o pão. Ele ensinou quando ele multiplicou os pães e os peixes, ainda sobraram, porque ele dividiu com todo mundo. Ele disse, ele teve pena da multidão que iria voltar com fome. Ele se compadeceu das pessoas para não deixarem famintas. Jesus se compadeceu dos doentes, dos sofridos, das pessoas atribuladas. E nós pensamos como Jesus, vivemos como Jesus. Temos que ter o mesmo comportamento de Jesus, a mesma fé em Cristo, viver do mesmo jeito. Paulo diz, olha, Senhor, nosso e de todos. Nosso e de todos. Deus é Senhor de todos. Paulo estava dizendo, Senhor dessa igreja de Corinto e de todas as igrejas. De todas as igrejas, ou seja, de todos os grupos formados, chamados de igreja, chamados para fora. No grego, chamados para fora. 4 homens tinham um amigo paralítico. 4 homens tinham um amigo paralítico. E esses 4 homens, eles pegaram esse amigo e colocaram pelo telhado, porque a casa estava cheia de gente e não dava para eles entrarem pela porta. Eles subiram e colocaram pelo telhado. Por que subiram e colocaram pelo telhado? Porque eles amavam aquele amigo. Eles se compadeceram daquele amigo. Emprestaram a fé dele para aquele amigo. E quando Jesus se depara com aquele homem, Jesus fala uma coisa inusitada. Jesus não ora dizendo, anda, faz isso, levanta daí. Não, Jesus diz, seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. E os filhos de Satanás, os fariseus, nos seus corações diz, quem é esse homem para perdoar pecados? Jesus diz para eles assim, a resposta. Jesus diz, olha, é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda. Ou seja, quando nós perdoamos, como Jesus perdoou, as pessoas que estão caídas, elas se levantam e andam. A igreja de Jesus era isso. A igreja de Jesus era a igreja que todo mundo era solidário um para com o outro. Quando a gente diz que a igreja se reúne para cultuar, a igreja se reúne para cultuar. O que é cultuar? É cantar na igreja? Não. O que é cultuar? É bater palma na igreja? Não. Cultuar é unir uma só fé, um só espírito, um só amor, para adorar um único Deus. Um único Deus. Pode ser dentro desse templo, pode ser na casa de alguém, pode ser em qualquer lugar. Jesus disse, aonde tem 2 pessoas ou mais reunidas em meu nome, eu estou presente. Então, isso aí chama instituição de igreja. A igreja é isso, pessoas unidas, falando no amor de Deus e vivendo para Deus. Jesus, certa feita, estava numa casa, pregando o evangelho. E a mãe de Jesus e os irmãos mandaram chamá-lo, não desmerecendo Maria. Muita gente usa esse texto para desmerecer a mãe de Jesus em vida. Ela foi bem-aventurada, só não pode ser adorada, mas bem-aventurada. E ela manda chamar. Jesus, o jovem chega, alguém chega, não diz o nome. Mestre, eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora a te chamar. Jesus disse, quem são minha mãe e meus irmãos? Ou seja, quem são a minha família? A minha família são aqueles que estão aqui, ouvindo a palavra do meu Pai, fazendo a vontade do meu Pai. Nós somos a família de Jesus. A igreja é a família de Jesus. A igreja é a família de Jesus. A igreja é isso. E nós precisamos ser a família de Cristo, a família de Jesus. Aí a Bíblia diz assim, olha, que muitos acreditaram na mensagem que Pedro pregava e foram batizados. Naquele dia 3.000 se ajuntaram ao grupo de seguidores de Jesus. 3.000 pessoas se ajuntaram. Olha, um fenômeno aconteceu. E quem foi que convenceu aquelas pessoas
de seguirem o modelo que Jesus instituiu, de se unir, se juntar àquele grupo. Primeiro eles aceitaram a quem? A Cristo. Se arrependeram dos seus pecados. Eles poderiam cada um voltar para suas casas, mas eles olharam um modelo de igreja e quiseram ficar juntos. Por quê? Porque era bom estar junto com aquele povo, era agradável estar junto com aquele povo, era saudável estar junto com aquele povo, era um modelo de vida diferente proposto por Deus. A igreja é isso. E nós precisamos aprender que a igreja não é o que estão fazendo hoje, não. A igreja está perdida, o rumo está perdido. É uma guerra entre si, um reino dividido. Eu sou de um, eu sou de outro eu sou de outro, outro sou de outro. Nós adoramos um só Deus, nós somos cristãos, seguidores de Cristo, chamados para fora, para representar a igreja de Cristo na terra. É o corpo de Cristo que está sendo reunido para subir e morar com Ele, sendo preparada a noiva. Mas as pessoas estão perdidas, vivendo desse jeito. A pessoa liga para mim às vezes: pastor, me ajude. Eu preciso que o Senhor bote a mão na minha cabeça, para que eu seja curada. Eu digo: então pega firme, vem, eu vou orar, mas você vai pegar firme. A pessoa não quer seguir Jesus, está no meio da comunidade da igreja, ela quer a oração. Por quê? Olha, o modelo de igreja que é propagado, que é anunciado hoje é essa igreja. A igreja que vai lá e vende a cura. Então ela olha que a igreja é o quê? Um tipo de supermercado. Eu vou lá, eu pago o dízimo, eu pago a oferta, eu pego o envelope, eu sou curado e vou embora. Isso não é igreja. Isso não é igreja. A igreja não é isso. A igreja é muito mais que isso. Muito mais que isso. A igreja verdadeira de Jesus foi fundada e edificada por Pedro, no amor que Pedro afirmou ter por Jesus. Lembra? Pedro, tu me amas? Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu até brinquei com o pastor Cosme essa semana. Foi isso que o pastor Sandro usou no dia que eu fui ordenado. O tema que ele usou na mensagem. Ele usou o tema que onde Jesus chama Pedro e pergunta-se para ele: Pedro, tu me amas? Ele: te amo, Senhor. Mais uma vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele: eu te amo, tu sabes, Senhor. E na terceira vez Jesus constrange Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Pedro, dentro do coração de Pedro havia um amor capaz de amar outras pessoas por amor a Cristo. Por isso que Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, ou seja, apacenta a minha igreja. E foi esse ensinamento que Pedro passou para a igreja como líder dela. E nós precisamos voltar a viver a liderança dos apóstolos, os primeiros cristãos, a essência, voltar o primeiro amor da igreja primitiva. Para quê? Para que nós possamos nos assentar novamente e ter comunhão com Deus. Possamos participar do corpo de Cristo e ter comunhão com Deus. A Bíblia diz assim, versículo 44 de Atos, diz assim: e todos que criam estavam juntos. Estavam o quê? Juntos. Estamos fazendo o que hoje aqui? Estamos juntos e unidos, e repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e vendia e dividia o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, versículo 46, todos os dias, unidos, se reuniam no pátio da onde? Do templo, e nas suas casas também, não é isso? Partiam o quê? O pão, e participavam das refeições. Ou seja, isso aqui era chamado de ceia. Nós hoje fazemos uma ceia simbólica. Eles faziam um banquete. A ceia era assim, uma mesa, e faziam uma ceia, e ele repartia o pão e repartia o cálice. Como nós temos um número de pessoas grande e não dá para celebrar daquela maneira, um dia eu vou fazer em nome de Jesus, celebrar dessa maneira, a ceia introduzida dessa maneira. Pedro ensinou assim, Tiago ensinou assim,
João ensinou assim, os 3 líderes. André também ensinou assim. Os 3 líderes de Jesus. Essa semana eu estava ensinando as meninas, não foi? Quem foi os primeiros discípulos que Jesus chamou? Quem lembra? Primeiro foi quem? Pedro e quem? E André, os 2 irmãos. E depois, João e quem? E Tiago. Esses 4 primeiros foram os 4 que Jesus mais andava junto, com exceção André. Mas na verdade foi André que apresentou Jesus a Pedro. André era discípulo de João Batista. Ele seguiu Jesus até em casa. Senhor, é aí que tu moras? E aí ele passou a tarde com Jesus e depois foi levar a notícia para Pedro. Então, esses homens, eles aprenderam de Jesus, porque andaram com Jesus. Apóstolo quer dizer as pessoas que andaram com Jesus. Eles andaram. Então quem anda aprende pessoalmente com o mestre. Aprenderam pessoalmente com ele. E eles passaram. Paulo depois foi chamado por Jesus, teve um encontro com Jesus. Jesus desceu dos céus novamente e teve um encontro com Paulo. Abre aí 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Nós vamos introduzir a ceia. Vamos introduzir a ceia. 1 Coríntios 11, verso 23. Paulo aprendeu. Paulo passou um tempo no meio dessa comunidade. Passou um tempo com eles e aprendeu com os discípulos. E Paulo seguiu a risca sobre isso. Paulo seguiu tanto que até um dia fez uma correção com Pedro. Pedro queria que o povo vivesse como judeu, sendo ele vivendo como gentil. E Paulo, a tal ponto, aprendeu a tal ponto que chegou ao ponto de ele até corrigir Pedro. Diz assim, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento. Não é isso que está dizendo aí? Eu recebi do Senhor este ensinamento. Recebeu de quem? Do Senhor. Foi dos homens? Foi achismo? Não, foi do Senhor. Que passei para vocês. Ele também está ensinando para quem? Para os outros discípulos. Para as outras pessoas que ele está discipulando. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. E depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Foi entregue em favor de quem? De vocês. Quem é vocês? Vocês quem? A igreja. Vocês, a igreja. Façam isso em memória de quem? De mim. Faça isso em memória de mim, para lembrar todos os dias. E eles faziam isso, eles se reuniam, a igreja se reunia e ceavam para fazer lembrança do que Jesus havia dito e havia feito na vida deles. Quando nós nos reunimos e nós participamos do corpo de Cristo, estamos tendo parte com Cristo. Jesus disse: aquele que não come da minha carne, pode pegar a ceia, já vou introduzir, já é 9 horas. Aquele que não come da minha carne, não toma do meu sangue, não tem parte comigo. E quem não tem parte com Jesus, não faz parte da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é 4 paredes, gente. A igreja é vocês unidas em comunhão. Em comunhão. Unidas em comunhão. Por isso que o Espírito Santo me comoveu, me trouxe essa mensagem para trazer de novo a lembrança do que é a igreja, para que vocês possam discernir o corpo de Jesus, para que vocês possam discernir o corpo de Cristo, para que vocês possam entender como viver uma vida cristã dentro de uma comunidade cristã em amor, em fé, em santidade. Nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça. Um pode ser o braço, a perna, a orelha, a boca, o pé, mas é corpo, faz parte do corpo.
Então aquele que não sabe, não entende, não participa da comunidade chamada igreja e não vive no repartir do pão, precisa voltar a viver como uma igreja primitiva, porque os discípulos de Jesus, Pedro pregava e as pessoas aceitavam Jesus e se unia ao grupo, e participava da mesa, das ceias, das comunhões, dos cultos de adorações. Era isso que era a igreja. Igreja não tem essa papaganhada que as pessoas inventaram. Hoje tem show pirotécnico na igreja, um bocado de luminária, e parecendo mais uma boate do que uma igreja, do que um lugar de reunião, quer dizer, melhor dizendo. E as pessoas perderam a essência disso. E nós precisamos voltar para que esse corpo aqui simbólico, que representa o corpo de Cristo, possa ser discernido pela igreja, para que esse corpo aqui não seja tomado indignamente, para que no dia que Jesus vier buscar a igreja, todos possam subir junto com ele, todos possam subir. E ele diz assim, versículo 25: assim também depois de jantar, ele pegou o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Feita por Deus com quem? Com o seu povo. Foi com o povo do mundo? Não, com o povo dele. As pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e vivem em função de Cristo, como uma igreja santa, como uma igreja primitiva, como está escrito em Atos. Você quer viver um modelo de igreja? Volte para Atos, para o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que eu venha. A função da igreja é anunciar a morte de Jesus em testemunho de fé, de amor e santidade até que Jesus volte. A igreja foi chamada para fora para isso, para ser igreja, e não uma loja da fé, e não 4 paredes, um edifício. Não, foi chamada para ser um corpo santo. Eu queria, em nome de Jesus, poder um dia, quando Jesus voltar, entregar essa igreja a Jesus, santa, imaculada, perfeita. Jesus poder dizer assim: esta é a igreja que eu tanto amo e tenho prazer. Meu desejo é esse, porque se eu não conseguir, eu vou ser um pastor fracassado. Se eu não conseguir, minha preocupação é de ensinar vocês a verdade. E a verdade é: você quer ser igreja? Imite a igreja de Atos. Imite a igreja de Atos. Pegue em casa, leia, comece a ler Atos capítulo 1. Leia o livro de Atos, são 28 capítulos. Leiam. Leia Atos. Leia. Para você ver a história da igreja primitiva toda, os defeitos, as qualidades, as perseguições, o que eles viveram. E vocês vão ver como vivia uma igreja primitiva, e vocês vão lutar para chegar perto dela. Amém? Eu queria que você, que vai participar da ceia, você ficasse de pé. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e pegasse aqui a tua ceia, o seu cálice